Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um episódio do Ambicast, o meio ambiente nosso meio. Eu sou o Pedro. E eu sou a Zulmira, nós somos estudantes da Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia, e o episódio de hoje tem o tema PCHs. Quais os reais impactos para o meio ambiente? No episódio de hoje, o Ambicast convida o biólogo e ambientalista Gustavo Malaco, diretor de sustentabilidade da Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, a ANGA. Seja muito bem-vindo. Poderia nos falar um pouco sobre sua trajetória? Bom, boa noite a todos aí, obrigado pelo convite, parabenizar o ótimo podcast aí que a gente tem acompanhado. Bom, eu atuo nessa área de trabalho com políticas públicas, na área da sustentabilidade, com recursos hídricos, com biologia da conservação, trabalhando aí diretamente com biodiversidade, com a questão das mudanças climáticas, e sempre minha trajetória, né, começou na UF como biólogo, depois mestrado na engenharia florestal na Universidade Federal de Lavras, e depois entrei de sola num trabalho dentro do terceiro setor, atuando na ANGA, né, que é uma ONG aqui de Uberlândia. Já tem aí, nós estamos partindo aí já para o 15º ano de existência. E a história de vida é justamente trabalhar o ativismo ambiental, é trabalhar uma melhoria da qualidade de vida, né, e ambiental da nossa região aqui, principalmente do Triângulo Mineiro. E essa história ela está muito linkada a realmente um compromisso com o que a gente chama do direito difuso e coletivo, né? Que para isso a gente precisa de um meio ambiente equilibrado e sustentável. A produção elétrica no Brasil, 70% dela é hidrelétrica. Com a expansão tecnológica, o aumento populacional e a crescente demanda por energia, procuram-se meios de diversificar a matriz energética nacional. Para introduzir o tema, o que são PCHs e CGHs? Bom, as PCHs são o que a gente chama de pequenas centrais hidrelétricas, enquanto as CGHs são as centrais geradoras hidrelétricas. Como é que você define, né, essas duas categorias? Lógico, tem uma terceira, que são as UHS, que são as usinas hidrelétricas. Vamos tratar do tema aqui das PCHs e as CGHs. As PCHs elas ficam num limite de geração de energia estabelecido entre 5 a 30 megawatts de energia e no máximo um tamanho de reservatório de 13 quilômetros quadrados, excluindo a calha regular do rio. Enquanto as CGHs elas ficam entre 0 a 5 megawatts de energia. Tem uma diferença também importante entre as duas, é que uma PCH, ela, no momento de você viabilizar ela, do ponto de vista na burocracia normal, você precisa de um estudo de inventário que vai analisar o potencial hidráulico ali da fonte. Então, você tem que apresentar numa seção de rio quanto de PCHs que você consegue colocar naquele trecho e um projeto com detalhamento, né, técnico para análise e aprovação na Agência Nacional de Energia Elétrica. Enquanto a CGH, justamente por essa questão, talvez, do pequeno porte que é colocado, né, é realmente um empreendimento menor, você não precisa passar por essas duas etapas que eu destaquei. Então, a diferença básica está nesse procedimento. Primeiro, o tamanho em relação à geração de energia, e o segundo, vamos falar assim, essa burocracia em você colocar esse empreendimento viável dentro aí desse esboço dentro dos órgãos reguladores. O surgimento e a expansão de PCHs e CGHs está relacionado à abertura do setor elétrico para a iniciativa privada? Sim, isso ocorreu em 1997, né? Foi ali durante meados do governo Fernando Henrique Cardoso, em que antes era tudo estatal mesmo, qualquer empreendimento hidrelétrico que você trabalhava, e tem que destacar que esse setor hidrelétrico ele é antigo no Brasil, tomador de decisões por dezenas de décadas, sempre foi um setor muito forte na política, tanto no lobby quanto a implementação de empreendimentos até muito insustentáveis, que sempre contou, aí lógico, junto com toda a questão da construção civil, mas o investimento era sempre estatal. A partir de 97 isso muda, o governo entende que tem que abrir isso para iniciativa privada,
e foi aonde que realmente passa a ter esse boom de PCHs, porque não precisava mais do Estado, por exemplo, entrar com empreendimentos menores, né, com investimento, ele ficaria ainda com as grandes empresas, Eletrobras, CEMIG, Furnas, né, naquele momento, e deixava para a iniciativa privada entrar com capital com as PCHs e as CGHs. E você pode perceber um boom desses empreendimentos a partir desse momento no Brasil. Especialmente tratando de bacias hidrográficas, existe uma preocupação nos sistemas como um todo, né? Assim como a interação do rio com as áreas próximas e toda a vida da região. O que acontece em uma parte do curso de água influencia acima e abaixo. Aí, quais são os impactos ambientais das pequenas centrais hidrelétricas, das PCHs? Os impactos desses empreendimentos eles são muito semelhantes até às usinas hidrelétricas, né? É lógico que você vai ter talvez a magnitude do impacto. Mas, por exemplo, uma PCH, para ela se instalar, ela tem que ter um reservatório, porque você precisa acumular água, né? Tem uma caixa d'água para em algum momento você esvaziar ela, verter a água num canal para que caia dentro da turbina e a energia seja gerada. Quando você pega um ambiente que era lógico de água corrente e aí cria um reservatório que é um ambiente de água lêntica, né, água parada, você muda toda aquela condição, né, do ambiente aquático, em que você tem espécies, né, dos ambientes aquáticos, principalmente peixes, né, que estão adaptados a um processo, né, de corredeiras, que precisam delas para fazer migrações, etc. São espécies especialistas, né, de um determinado ambiente. A partir dali, com o reservatório, você passa a ter uma composição de espécies generalistas. São espécies que você perde essa riqueza. Inclusive, são espécies geralmente ameaçadas de extinção, essas espécies especialistas, né? Algumas delas aí, dependendo da região, a pirapitinga, o jaú, o dourado. Então, depende de cada estado, cada região, você pode ter esse enquadramento. Então, esse é um impacto muito representativo, que é a mudança total daquele rio. Segundo, o impacto é lógico, o desmatamento que é propiciado nesse reservatório, e aí você tem a retirada de todo o estoque de carbono. Alguns desses empreendimentos você não tem um corte adequado das florestas, então fica aquelas árvores apodrecendo e começam a emitir metano, isso principalmente nas grandes hidrelétricas, mas em algumas PCHs isso pode acontecer. Tem um impacto diretamente também a remoção de pessoas, porque você tem que fazer o lago, tem que tirar aquelas pessoas das áreas de preservação permanente nesse processo. Proliferação de doenças, porque você desmata aqueles insetos que têm aquelas doenças de vinculação hídrica, vão se alastrar naquele ambiente e vão trazer problemas. Outro impacto também interessante é os produtores rurais, porque no momento que você tem que ter aquela caixa d'água, tem que chegar água para ela, e aí para ela acumular. Então, todo mundo que está para cima, né, aí vão falar, você tem um setor muito forte de irrigação, o que acontece? Aquele pessoal vai ter que ceder água porque aquele empreendimento já tem outorga. Ou seja, se aqueles produtores rurais tiverem um planejamento de longo prazo de aumentar a irrigação, mas tiverem ocorrer essas barragens para geração de energia abaixo antes deles chegarem, eles podem ter a sua outorga limitada. Ou seja, eles vão perder a cessão de água. Já acontece isso em algumas regiões, a gente acompanhou isso, por exemplo, no Rio São Marcos, a hidrelétrica de Batalha, aqui no Rio Piedade, já alguns conflitos declarados. Um outro impacto é você tirar uma possibilidade, por exemplo, do turismo, num local onde você tem ali rafting, atividades que dependem, por exemplo, de cachoeiras. Daqui a pouco eu entro na questão das cachoeiras, que elas vão ter o impacto de ter esse tipo de atividade restrita. Então, o que eu falo é a questão do uso múltiplo das águas. Ou seja, quando você tem um rio, ele tem que conciliar todos aqueles usuários. Isso passa, por exemplo, para a questão da irrigação, passa pela questão do turismo, do lazer, passa pela questão da indústria, passa pela ação da geração da energia. Agora, esse empreendimento, na maioria dos casos, ele não concilia. Ele não concilia isso tudo que eu estou falando, porque ele impacta os ecossistemas aquáticos, impacta os produtores rurais, impacta o turismo e o lazer, e às vezes até o saneamento, depois a gente fala um pouquinho aqui a respeito. Isso é o que acontece a montante, vamos dizer, nessa parte reservatória. No canal de adução, onde você tem que verter para gerar energia, o que acontece? Você seca a parte que está abaixo logo do reservatório. Por quê? Porque você tem que desviar a água e aí fica um trecho que a gente chama de trecho de vazão reduzida. Isso pode ser um pequeno trecho de 500, 600 metros, até trechos muito longos, caso, por exemplo, da hidrelétrica de Belo Monte, né, a volta do Xingu, aquele absurdo. Mas nós temos em PCHs e até CGHs de quilômetros de distância.
E nesse trecho de vazão reduzida, você vai impactar os usuários que estão ali implementados e as atividades turísticas, porque geralmente você tem uma queda d'água no meio disso, e aí é retirada a água dela para justamente ser vertida a vazão. E aí você impacta também, por exemplo, o lazer e o turismo, e a beleza cênica desses locais, como até animais que dependem do véu de uma cachoeira, o caso de espécies de aves que a gente chama de andorinhões. Isso já é comprovado cientificamente. Então, assim, uma PCH, uma CGH é realmente um grande problema se não for bem planejado. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais a respeito disso, mas os impactos são problemáticos e alguns deles, até você voltar ao leito do rio novamente, são irreversíveis dentro desse processo. Não há mitigação dentro dessa questão de alguns impactos. Isso é muito interessante, né? Como a gente pensa como um empreendimento talvez pequeno, tem tanta influência assim na região, né? A questão de ser pequeno, ele não quer dizer que ele é de baixo impacto, porque depende da região, o que tem de particularidade e outros. Nunca, ou na maioria dos casos, uma PCH não vem sozinha. Geralmente, quando ela entra em um rio, você tem várias PCHs em sequência. Então, já que você não consegue fazer uma grande hidrelétrica, você faz várias repartições dentro de um rio. E aí o impacto é potencializado. Aí, às vezes, o cara faz, o empreendedor, ele faz um empreendimento aqui, depois faz outro, depois faz outro, depois faz outro. Então, o impacto ele vai se acumulando dentro desse processo. A gente escuta muito sobre o benefício produtivo, né? Geração de emprego, de impostos, e essa busca por um desenvolvimento, né, nesse contexto de cidade. E muitas vezes falam que isso compensa o impacto socioambiental que vai ser gerado, mas claro que isso está ligado a quem vai tomar essa decisão, como que esses recursos naturais estão sendo geridos, e especialmente quando se trata de um local ainda muito preservado, um local que ainda não foi muito impactado. As PCH se encaixam como um impacto talvez mais justificável, ou ainda mais contando que existem outras formas de geração de energia? Tudo depende, assim, depende, como eu destaquei inicialmente, depende o tipo do local, a particularidade da região. Uma PCH, ela pode ser necessária para um local, porque realmente ela ficando mais próximo de um centro gerador é interessante, localmente vai na época de construção criar alguns empregos, só que, infelizmente, a maior parte das PCHs, elas não têm uma análise, que a gente chama de uma análise integrada. Como eu disse, acontece quando uma PCH vem, ela não vem sozinha. Então, o empreendedor, quando ele faz seu inventário de uma PCH, ele tem que apresentar todo o potencial energético daquele trecho. Ele vai querer pegar o filé. E geralmente o filé, que é o que vai dar mais custo, mais dinheiro, mais capital para ele, é o local que geralmente tem a maior queda, né? E isso coincide com locais importantes para o turismo, locais importantes para os peixes, como já aconteceu em vários trechos aqui do Triângulo Mineiro, o caso do Rio Tijuca quiseram tentar fazer, o caso do Rio Berabinho, o caso do Rio Claro. Então, assim, toda hora tem um rio interessante que eles querem construir. Então, tem que avaliar. E outra coisa, se for colocado na conta a perda dos serviços ecossistêmicos, que não é valorado nos licenciamentos ambientais, quanto de estoque de carbono você está perdendo, quanto de receita para o ecoturismo você está perdendo, quanto que você tem ali de emissão de metano dependendo daquele empreendimento, quanto de doença que você pode acontecer ali que vai ter um custo, de repente, para o SUS. Isso não é valorado, isso não é colocado. Então, é uma conta que aí do outro lado, eu vou gerar 200 empregos, mas você vai gerar 200 empregos durante a construção. Eles não falam que depois é só 4, 5, 6, 7 pessoas para apertar botão. Outra coisa, PCH e CGH, diferente de uma usina hidrelétrica, de uma grande, não gera royalties para o município. Então, você não tem aquela questão da compensação financeira por áreas inundadas. Também ninguém fala isso para o prefeito. Aliás, os prefeitos municipais nem sabem que esses empreendimentos estão entrando. Nós estamos sabendo de vários casos, porque o licenciamento é concentrado no Estado, no máximo ele tem que pedir na prefeitura uma declaração de conformidade, que é uma coisa meio para todo empreendimento, acaba isso indo até às vezes numa secretaria de planejamento, não vai nem na secretaria de meio ambiente, então não há uma consulta ao município, não há uma audiência pública no território, e aí fica a decisão do governo e os municípios depois que ficam com impacto. É o que acontece às vezes muito também com empreendimentos minerários. Então, depende o caso, eu não estou falando assim que a PCH é a pior coisa do mundo,
Mas o modelo que é colocado hoje para licenciamento, a falta de uma análise integrada, a falta de uma valoração econômica mesmo da perda dos serviços ecossistêmicos, demonstra que não está certo esse processo, que nós estamos perdendo locais muito estratégicos para diferentes usuários, aí, como eu já falei, seja o lazer e o turismo, seja a biodiversidade, e infelizmente acaba agora está se transformando, pelo menos na nossa região, um grande vilão, porque todo o rio que esses empreendimentos entram sem governança, entram sem debate com a sociedade, entram com estudos ambientais muito frágeis e entram com um conceito que eles deveriam entender, que é em que um local é insubstituível. Existe essa questão. Tem territórios que você não pode ter determinado tipo de empreendimento. Isso nem passa por eles, de entender que algumas bacias hidrográficas não devem receber esse tipo de empreendimento e outras podem receber, mediante um processo sério de licenciamento ambiental. Então, quer dizer que, assim, por serem menores, o estudo dos impactos ambientais para essas usinas, ele acaba sendo menos considerado. O que acontece é que o artifício do licenciamento ambiental, quando se aplica um EIA, um estudo de impacto ambiental, ele é pontual. Então, ou seja, aquele empreendimento vai se instalar numa região. Eles analisam apenas o empreendimento, não analisam todo, a sinergia dos outros impactos, outros empreendimentos. Algumas políticas eu tenho que reconhecer. Minas Gerais, por exemplo, tem uma tentativa de realizar um estudo integrado, que é uma avaliação ambiental integrada, quando tem uma bacia hidrográfica, vários empreendimentos, mas isso só para PCH, CGHs não entra nessa história. Só que isso depende de vários fatores se o governo vai autorizar essa avaliação ambiental integrada. Pode acontecer que ela não esteja válida. Então, esse é um problema muito grave. E outra coisa, essa avaliação ambiental integrada, todos os estudos que eu já avaliei, um que eu li bastante foi na bacia do Rio Araguari, ela não fala da questão de áreas insubstituíveis. Ela cita, essa área é importante, tem rota migratória para peixe, mas não chega e fala o seguinte, não pode ter hidrelétrica. Aí eles apresentam um caderno de ações, tipo assim, tá aqui, o que você tem que fazer nessa área que você tem que tomar cuidado. Aí o empreendedor não tem nenhum aceno dentro dessa política pública, essa avaliação ambiental integrada, que ali não poderia ter hidrelétrica, ele toca seu processo. E aí cria uma série de condicionantes, de mitigações que são inexistentes. Não existe mitigação para um local que deixa de ser lótico para ser lêntico. Não existe mitigação para uma perda de riqueza de espécies que depende de corredeiras que vão depois para um reservatório. Não existe mitigação para isso. Então, é uma falha no procedimento, essa ideia que uma PCH pontual, pequena, é um pequeno impacto. E agora nós estamos passando por um outro problema, porque como a CGH é um procedimento mais rápido, mais simples, a maioria das PCH a gente consegue ainda enquadrar no EIA-RIMA. Aí tem alguma governança, dá para fazer audiência pública, vai cair no comitê de bacia em Minas para avaliar a questão da outorga de grande impacto poluidor. A CGH não passa por nada, o licenciamento acaba sendo, talvez, até só o cara preencher, o empreendedor, uma planilha lá digital, pronto, já sai a licença. É pequeno? É óbvio que é pequeno, só que as CGHs que estão entrando, o impacto, aí eu reconheço, não é o reservatório. O reservatório costuma ser meio hectare, 1 hectare é minúsculo. Eu acho que nesse caso dá para você trabalhar algumas estratégias, mas é no trecho de vazão reduzida. Porque aí você pega, às vezes, uma cachoeira de 50, 60, 70, 80 metros, que tem aquela questão paisagística, preservação de espécies dentro dela, animais, de flora, e a questão do ecoturismo que é utilizado, e eles estão fazendo esse licenciamento muito frágil, sabe? Da forma que eu falei. Então, nós estamos percebendo que o setor está migrando das PCHs indo para as CGHs. Aí pega os ribeirões da nossa região, o Mandaguari, Indianópolis, aí pega outros ribeirões em Araguari, que cachoeiras belíssimas, estão entrando agora em Tupaciguara, e infelizmente o órgão ambiental não está entendendo essa questão. Eu estou deixando esse alerta aqui, que esses próximos anos aí nós vamos perder várias cachoeiras, né, a sua beleza cênica e o acesso a elas, porque quando você bota uma CGH, logo abaixo, geralmente, a visitação a ela é impedida pela questão de segurança. Então, esses estudos eles servem para apontar, mas as questões que são sensíveis, mas elas não são realmente consideradas na tomada de decisão, podemos dizer assim? Bom, a minha experiência é que
infelizmente, boa parte de empreendimentos polêmicos, em áreas sensíveis, em áreas que vão impactar o uso múltiplo, a decisão é mais política do que técnica, infelizmente. A decisão da PCH do Rio Claro, se realmente tivesse uma análise técnica que considerasse os impactos cumulativos, que considerasse a importância do setor para o turismo e do lazer, etc., não teria saído uma licença prévia para um empreendimento. Basta valorar quanto que aquela cachoeira vale para ser preservada, gente. Sabe? A PCH também tem um limite de tempo. Vai assorear um momento, ela vai ser desinstalada. E quantos anos você perde de receita para o ecoturismo numa mini brotas que a gente tem no Rio Claro? Agora nós estamos debatendo um empreendimento no Rio Berabinha, lá, que pode sair. O comitê de bacia negou a outorga, enquanto o governo de Minas deu a outorga. A gente conseguiu derrubar. E aí a decisão ela é política. A pessoa lá que deu a outorga, lá, um analista do IGAN, claramente a gente fala, mas peraí, a política nacional está falando que você tem que avaliar o uso múltiplo. A política nacional aqui está falando que você tem que linkar com o licenciamento ambiental, avaliar a qualidade de água. Então você tem que verificar a questão do impacto do saneamento. Esse analista passava uma régua e dizia, não, eu não tenho que fazer isso. Eu falei, não, mas você está baseado em atos infralegais, que estão abaixo da legislação federal ou legislação estadual. São portarias, deliberações, você tem que ler a lei. E aí, nesse caso, ele fala, não, eu tenho que ler o ato infralegal. O ato infralegal ele pode ser mais permissivo. Então, infelizmente, tem falhado muito o licenciamento. E tem, gente, infelizmente, no país é normal o lobby. A nossa próxima guerra agora é no Paranaíba. Tem uma usina hidrelétrica projetada chamada Gamela. O último trecho de água corrente do rio Paranaíba, depois daquele tanto de represamento que a gente tem no Paranaíba, novamente está vindo aí um processo de licenciamento, em que, inclusive, tem um parecer do IBAMA para uma outra hidrelétrica, que era da Vinópolis, que está arquivado, que o IBAMA dizia não pode ter hidrelétrica montante nesse trecho de Gamela, que é ali na região de Coromandel, etc. E agora, o que eu estou entendendo, o governo de Minas vai rasgar não vai nem considerar esse parecer do IBAMA e vai politicamente dizer, tem que aprovar isso aí, se virem, analistas. Sabe? De forma alguma eu estou falando que esses analistas têm má fé, não, são profissionais de carreira, trabalham bem, só que existe o limiar da legislação, que se você fizer uma receitinha de bolo, tal, o analista, na pressão, ele acaba dando, em alguns casos, a licença, porque não é à toa que o governo coloca até alguns projetos prioritários. Dando muito exemplo de Minas, que é o que a gente conhece. Então, ele coloca numa superintendência especial para analisar projetos lá em Belo Horizonte, não é nem, às vezes, o projeto analisado aqui na região, pode ter uma parceria, mas a decisão vai sair de lá. Ou seja, do lado do governador que está, aí a pressão é muito maior, gente, isso acontece. Então, infelizmente, são as batalhas no dia a dia que a gente tem acompanhado, tem lutado, a ANGAR trabalha com isso, nós temos o programa Rios Livres também, que trabalha nessa questão de políticas públicas para a conservação de rios que devem conciliar esses usos sustentáveis, como, por exemplo, o ecoturismo. É nesse momento que a gente vê o tanto que o ativismo ambiental e a participação popular é importante, né? Para a gente conseguir alguns objetivos que a gente luta tanto, estuda, idealiza tanto, mas que na realidade não se completam, né? Não, sem nenhuma dúvida. Se não tivesse a nossa participação da ANGAR e do programa Rios Livres, já estava barrado o Rio Tijuco. O Rio Tijuco foi uma luta histórica que fomos nós da ANGAR, com outros parceiros, que evitamos a instalação de 13 empreendimentos hidrelétricos ali em meados de 2006 a 2010. Hoje tem uma unidade de conservação de proteção integral. Fomos nós, junto com o Instituto Estadual de Florestas, e um grande secretário de Estado de Meio Ambiente, que é o Dr. Zé Carlos Carvalho. A gente tinha um bom momento nisso. O Rio Claro, agora nós estamos entendendo que ele está preservado. Fomos nós também do movimento social, o ANGAR, o programa Rios Livres, todos os atores. E o Berabinha só não andou, essa última hidrelétrica lá no Berabinha, que é chamada PCH Machado, a priori por causa da nossa atuação. É isso, sociedade civil é tudo. Se depender das pressões do setor econômico, da indústria, e aí, lógico, que é casado com os governos que são eleitos, boa parte já estava tudo licenciado. Em Uberlândia, a gente tem, né, alguns empreendimentos em atividade e, normalmente, em conjunto, isso gera um impacto acumulado no rio e sempre isso ocorre de uma maneira múltipla? Então, como eu reforcei, geralmente todos esses rios médios ou grandes, vou falar do Araguari, que pega aqui Uberlândia e o município de Araguari principalmente.
E, na verdade, outros municípios que estão mais acima lá, Nova Ponte, por aí vai. Desde a hidrelétrica de Nova Ponte até Capim Branco 2, foram 4 empreendimentos hidrelétricos. Começou com um grande reservatório de acumulação, que é Nova Ponte, depois veio Miranda, aí no final da década de 90, e depois, há uns 15 anos atrás, Capim Branco 1 e 2. Então, é toda uma sequência que vai se acumulando. Vou dar um exemplo assim, a gente tinha um trecho de rio livre no Araguari ainda, no baixo, que era o trecho de Capim Branco 2. E tinha até parecer contrário do órgão estadual, que é muito raro da equipe técnica. Essa equipe ela simplesmente foi silenciada, né? Mandaram a equipe para o escanteio, um sujeito assumiu a responsabilidade junto com o Conselho de Política Ambiental, esse sujeito foi trabalhar depois no consórcio desse empreendimento de Capim Branco, trabalhou lá dentro. O cara que ajudou a dar licença, a imoralidade do processo. Ele virou diretor de meio ambiente desse consórcio de Capim Branco. As coisas que acontecem aqui. Peraí, a raposa cuidando do galinheiro. Foi o que aconteceu, infelizmente, dentro desse processo. Então, assim, é um caso que a gente tinha um trecho que dava para dizer, opa, licencia Capim Branco 1, mas deixa 2, que é o trecho livre. Não, pegar o último trecho realmente de rafting, de peixe, etc. E o Uberabinha, que é o caso mais recente, que o Araguari, infelizmente, nós perdemos ele, apesar que tem umas ameaças ainda na parte média de algumas PCHs. Mas o Uberabinha, hoje, ele tem também um inventário, né, feito com 6 hidrelétricas projetadas. Tem 2 instaladas no trecho, que é a Malagone e a PCH Martins, e tem 4 empreendimentos que eles podem sair. Um na região, a montante da área de Uberlândia, da área urbana, né, acima, que aí pegaria a área de contribuição ali de abastecimento público. Esse aí imagino que não sai mesmo, que é uma hidrelétrica, uma PCH muito grande, e impactaria aí sim a captação de água de Uberlândia, e outros 3 para baixo. A luta que nós temos trabalhado agora é justamente preservar o trecho final do Uberabim, que é onde sobrou realmente o trecho mais importante de florestas, o trecho importante para os ecossistemas aquáticos, os peixes. Então, isso é um exemplo clássico que os empreendimentos vêm em série, de uma forma seccionada. O licenciamento, nem teve licenciamento de Martins, que ela é bem antiga, mas, por exemplo, Malagone se instalou há uns 15, 16, 17 anos atrás. Agora teve um licenciamento da PCH Dias, há uns 4 anos atrás, e agora está tendo da PCH Machado. Então, tudo pontualmente, você não faz uma análise integrada. Porque se você realizar uma análise integrada no Rio Uberabinha, com certeza, tecnicamente, vai chegar à conclusão seguinte: lá no final, na foz do Rio Uberabinha, não pode ter hidrelétrica, aonde eles estão querendo entrar com essa hidrelétrica de Machado. Recentemente, houve um projeto de lei complementar que impedia novos barramentos no Baixo Uberabinha, e não foi aprovado. Quais as consequências disso para a conservação do rio e o uso múltiplo das águas na cidade de Uberlândia? Bom, esse PLC eu queria falar um pouquinho da história dele, é importante, né, contextualizar. Começa justamente um trabalho de advocacy, né, que é um lobby do bem. Quando você pega e vai atrás de vereadores, vai atrás do executivo, para você dizer, pô, tem uma política pública aqui para preservar um local, vamos lá, vamos construir ela. E isso aconteceu no Rio Claro, é um projeto em que a organização que eu trabalho, a ANGAR, ela foi a guarda-chuva, nós captamos. É bom dizer quem paga a conta, é muito importante quando alguém chega com um projeto mirabolante, quem está pagando sua conta? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Nós da ANGAR dizemos bem claramente quem nos financia. Nós não recebemos dinheiro de empreiteira, não recebemos dinheiro de ninguém degradador dentro dessa parte ambiental. Então, quem nos financiou foi o Fundo da Casa Socioambiental, que é uma outra organização não governamental que recebe recursos internacionais para projetos com impacto social positivo e ambientais, óbvio. E eles têm nos confiado, já tem alguns anos, né, esse trabalho de advocacy de proteção dos rios do Triângulo Mineiro. É um trabalho sério, que nós começamos há uns 5, 6 anos atrás, foi aonde se originou o programa Rios Livres, que aí é um coletivo em que reúne organizações não governamentais, ativistas, empresários do ecoturismo, pesquisadores. Então, não é institucionalizado como a ANGAR tem um CNPJ, enquanto o Rios Livres é um coletivo, é um programa, né? E aí, vamos falar agora do Rio Uberabinha. No ano passado, nós escrevemos um projeto de lei, veio da gente, da ANGAR e do programa Rios Livres. Procuramos tanto o executivo quanto o legislativo de Uberlândia. O executivo foi uma porta aqui de Uberlândia, nem quis saber, mas felizmente tivemos acenos ali dentro da Câmara Municipal de Uberlândia. Uma vereadora, a vereadora Elisa Prato,
aceitou topar o desafio. Pô, eu quero ajudar vocês a preservar esse rio. Você escreve o projeto para a gente? Vamos lá, eu fui lá com outras pessoas, está aqui. O projeto está aqui. Mudou daqui, mudou dali, vai na técnica legislativa, a gente conta com 2 advogadas que nos ajudou muito nesse processo, a Letícia e a Helena, e tem o André, que é um parceiro de luta, e o André Barcelos, que hoje é o coordenador do programa Rios Livres. Depois vieram outras pessoas também, esqueci da Cecília, da Elis também, que é de um outro coletivo, o Greve pelo Clima, Uberlândia. Nós fomos lá, apresentamos o projeto, teve a técnica, tentamos uma primeira tentativa via lei orgânica, tomou uma porta lá, porque a Câmara entendeu que o prefeito devia ter ainda o direito, que a Câmara, a lei orgânica, o prefeito não poderia vetar o projeto, mas aí tem que ter maior número de votos. Então eles falaram, não, desse jeito não, manda como lei complementar. Mudamos o projeto, e o projeto já foi bem claro. Pegamos uma lei municipal já existente, que é a lei do Complexo Interlagos, né, que é no Rio Berabinha e no Rio Araguari, na calha desses trechos baixos, dizendo que ali tem que ter desenvolvimento sustentável, conciliação com turismo, empreendimentos de baixo impacto ambiental. Então, pegamos uma lei existente em Uberlândia e só colocamos uma restrição para empreendimentos que realmente são insustentáveis, como esses empreendimentos hidrelétricos, dizemos, nesse trecho não pode ter hidrelétrica. Em um primeiro momento, a recepção aos vereadores, nós fomos em todos os gabinetes, 90% disso, estamos com vocês, é um projeto importante, etc. Aí foi daqui, foi dali, aí teve 2 vereadores ali que começaram a fazer umas puxadas de tapete, pedir vista de processo, fiquei enrolando o processo. Quando chegou no momento que eles queriam botar para votar, aí eu percebi, eles devem ter virado o jogo. Aí fomos nós que pedimos para tirar o projeto. Reconfiguramos a base, conversamos com todo mundo, começou umas fake news, vai prejudicar a Heineken, uma grande mentira, a Heineken não quer pegar água do Berabinha, se fosse, ia para o Rio Araguari, acabou indo para Passos, e um tanto de mentira que a gente ia viabilizar empreendimento, fake news mesmo. E aí, quando foi para votação, a gente sentiu que tinha voto, falou lá, bora lá, aprovamos em primeiro turno. Quando foi no outro dia para votação, aí a base do prefeito botou pressão, a gente trabalhou, foi ali, aí que vem a sociedade civil ocupando a Câmara, botamos dezenas de pessoas, fizemos barulho, botamos na imprensa, etc. Alguns vereadores arrumaram atestado, outros para lá, para cá, mas conseguimos diminuir os votos, mas conseguimos os votos necessários, está aprovado em 2 turnos. Estranhamente, uma semana depois, eu nunca vi isso aqui em Uberlândia, o prefeito já tinha analisado o projeto e vetado ele. E olha que nós ficamos uma semana tentando conversar com o procurador e com o prefeito. Só porta na cara. Então, assim, o prefeito de Uberlândia, ele escolheu o lado pior da história. Ele escolheu ficar realmente ao lado da destruição do Rio Berabinha. Resumindo, foi isso. Se por querer que esses empreendimentos hidrelétricos entrem, uma visão retrógrada, atrasada, péssima, sabe? Essa foi a escolha dele. E aí, ele botou pressão na Câmara mesmo, o veto voltou para ser apreciado, no final, o que aconteceu? Vários vereadores, inclusive 8, mudaram de voto. Foi um vexame, porque esses vereadores poderiam ter feito história, escolheram ficar do lado do prefeito, vai saber as relações que eles têm. E aí, o que o projeto, né, no final, impacta agora daqui para frente? Impacta o saneamento de Uberlândia, que está claro que um barramento, Uberlândia lança efluentes não tratados nesse trecho do Rio Berabinha. Qualquer outro barramento a partir daí, você cria um reservatório, você não tem autodepuração da água. Não tendo autodepuração da água nesse processo, o que vai acontecer? Mais poluentes. Quem vai pagar a conta? O contribuinte, porque vai ter que colocar mais investimento para tratamento de água dentro de Uberlândia, sabe? Isso tem que ser feito. Ou seja, o prefeito nem pediu uma análise técnica do DEMAI, e o DEMAI se posicionou contra esses empreendimentos, aonde a gente teve audiência, reunião, etc. Está tudo gravado. Impacta toda a potencialidade do lazer e do turismo dentro dessa região, impacta os produtores rurais, pelas questões que eu já falei aqui, né, de captação de água, etc. Impacta as florestas, impacta os peixes. Então, infelizmente, o que aconteceu foi isso. Perdemos uma oportunidade de fazer história. Temos outras estratégias pela frente. Para nós, esse empreendimento não é, pelo menos da PCH Machado, é uma outra discussão, mas nós vamos debater estratégias jurídicas, etc. Tem outros municípios que a gente pode buscar, porque o Rio está em 2 lados, né? Uberlândia de um lado e Tupaciguara de outro. Então, nós vamos lá, vamos seguir a luta. É importante, eu acho, ressaltar que a lei municipal ela pode ser mais restritiva, né, quanto ao meio ambiente, do que a lei federal. Então, a gente tem essa capacidade, né, de criar mecanismos de preservação na cidade, a nível estadual. Então, é interessante ter esse apoio
popular essa movimentação no nível local também, né? Não só ficar falando da lei ambiental a nível nacional. Pensando também em continuar a preservar, na proteção dos rios e nesse cenário de expansão de PCHs, especialmente na nossa região, quais são algumas políticas públicas que auxiliariam nessa proteção, na segurança de ter água para o futuro, na segurança do saneamento da cidade, tipo, idealizando alguns pontos? Eu entendo assim, para mim são 3 pontos importantes. O primeiro é reconhecer o rio como um ser vivo, que são os direitos da natureza. Felizmente isso está evoluindo pelo mundo, já tem cidades, já tem países que já estão fazendo legislações, e aqui no Brasil está começando algumas cidades. A gente tem que reconhecer esses corpos hídricos e toda a biodiversidade, que elas têm direitos, como nós. Elas têm direitos. Um rio tem direito a ter um fluxo d'água, um rio tem o direito de não receber poluentes. Esse é o primeiro ponto. Isso parte por legislação estadual e municipal. Esse é o primeiro ponto. O segundo é criar instrumentos de licenciamento, que eu já falei aqui, as avaliações ambientais integradas ou as avaliações ambientais estratégicas. São 2 instrumentos de macroplanejamento que eles vão dar a possibilidade que na hora da decisão você olhe a bacia hidrográfica como um todo, verifique os impactos cumulativos e sinérgicos e aí você toma a decisão de uma forma técnica mais apurada. Ou seja, às vezes seria capaz de você nem precisar do licenciamento, que aquele local, aqui você não pode. Aqui sim, aqui você pode, mas você tem que fazer um processo mais simplificado, tal. Então, assim, tem que partir para o macroplanejamento, deixar de fazer política cartorial, de carimbo, papel, entregar, né? E a terceira é reconhecer áreas protegidas, que seja o instrumento que você quiser trabalhar. Quer criar uma unidade de conservação de proteção integral? Ok. De uso sustentável, lógico, com as limitações, ok. Quer criar o que a gente chama rios de preservação permanente em Minas Gerais, que tem uma lei estadual que define alguns rios de Minas que você não pode ter alguns tipos de atividades, é uma forma de você criar área protegida também, com esse tipo de instrumento. Então, eu parto que a gente tem que evoluir na forma de encarar o licenciamento e entender que tem locais que são únicos e que você tem que reconhecer os direitos desses locais, os direitos da natureza. E também tem os planos diretores. O Rio Tijuco, além da criação de uma unidade de conservação, nós aprovamos no âmbito de um plano diretor de comitê de bacia hidrográfica dos afluentes mineiros do Baixo Paranaíba, em que eu já presidi esse comitê, uma restrição de uso. Igual a gente fez uma lei estadual, uma lei municipal com restrição de uso, a gente colocou no plano diretor, que é o macroplanejamento da bacia hidrográfica, dizendo aquele rio, por causa daquela particularidade, não pode receber esse tipo de barramento. Está escrito lá, porque ficou um trecho do Rio Tijuco livre ainda, que poderia, sem proteção legal, né, que poderia receber hidrelétricas. Então está lá. O governo, nós entendemos que ele vai ter que respeitar esse plano diretor, que é um instrumento de macroplanejamento, que vem com avaliação ambiental integrada e avaliação ambiental estratégica. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações também, que eu acho que nesse momento é muito importante, que as pessoas também tenham consciência da importância da participação delas, né? E para que as pessoas também possam participar um pouco mais ativamente, porque às vezes elas pensam assim, eu sozinho não posso fazer nada. Como que elas podem se juntar a ANGAR e se juntar também a essa causa ambiental em Uberlândia? Bom, eu começo a dizer o seguinte, aquele mantra, né, de pensar globalmente, mas você agir localmente, né? Então você pensa em grandes temas, mudanças climáticas, preservação da natureza e tal, mas é no território que você vive que você tem que mudar a realidade. Então, você está no seu bairro, começa a trabalhar dentro do seu bairro. Seu bairro tem um local arborizado, seu bairro tem uma coleta seletiva eficiente, seu bairro tem um problema urbanístico, né? Falta ciclovia, calçada. Começa daí. E aí entra associações de moradores, entra um coletivo informal, juntar o pessoal no final de semana, falou, gente, vamos fazer uma limpeza naquele local ali, vamos nos organizar coletivamente, vamos nos conectar, na verdade, se reconectar com a natureza, que é uma coisa absurda que está acontecendo com a nossa sociedade, que é esse distanciamento da nossa espécie com a natureza. É uma coisa aberrante. E a partir daí é lógico, eu quero me organizar, ter uma associação, porque para você ter assento
em algum conselho de política pública. Por que a ANGÁ também tem essa capilaridade? Porque nós estamos dentro dos conselhos de política pública. Nós estamos no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no Conselho Estadual de Meio Ambiente, nos comitês de bacias hidrográficas, nos conselhos consultivos de unidades de conservação, porque nós temos um CNPJ. Infelizmente, a legislação brasileira, tirando os indígenas e as comunidades tradicionais, né, eles não precisam de CNPJ, óbvio, mas se você quer ter assento, você precisa de um CNPJ. E, no nosso caso, uma entidade sem fins lucrativos. Isso me permite, né, entrar nesses conselhos e exercer a democracia representativa. Então, aquele bairro ou aquelas pessoas, aqueles profissionais liberais, eles podem fundar uma associação. E, a partir daí, ter acesso. E, do nosso lado aqui, por exemplo, a ANGÁ, o Programa Rios Livres, é só nos seguir, né? No Instagram está lá, Associação ANGÁ, lógico, sem ser cedilha e A, né, no Instagram, e o Rios Livres, é só buscar Rios Livres dentro do Instagram, que vocês vão ter acesso a todo o nosso trabalho ali, acho que é a ferramenta que a gente mais publica todo o nosso trabalho. Tem o nosso site, a ANGÁ tem um site, www.anga.org.br, e que tem acesso a todo esse material. Mas o que eu estou falando assim, para os jovens e como vocês tem que cair para dentro, tem que ter esse papel como cidadão e cidadã dentro do processo. Pode ser na universidade, né? Estimular cada vez mais o trabalho, né, de hortas dentro da universidade, pressionar uma ciclovia. Na minha época não tinha essas coisas, há 20 anos atrás na UFA. Eu sou filho da casa. E assim, hoje é um outro cenário, hoje é um cenário que tem uma crise climática batendo na nossa porta, epidemias como foi da Covid, aí, que ainda continua na nossa porta, e que precisam de soluções, né, que vão em direção, talvez, à década final que a gente tem para mudar isso. A crise climática está aí, 10 anos ainda de emissão de gás de efeito estufa do jeito que a gente está fazendo, infelizmente, nós vamos chegar naquele ponto de não reversão, seja para a Amazônia até da questão global do aumento de temperatura, que não pode ser passado. E aí, a geração de vocês vai ser fundamental dentro desse processo. E aí tem que se organizar por aqui, que as lideranças elas vão surgindo, as pessoas têm que entender que é importante você ter verdes, né? Um outro papo aqui rápido, que as bancadas, elas foram, as últimas eleições, pelo menos do ponto de vista da identidade, foram muito positivas, mais mulheres, mais pretos, mais LGBTs, aumentou essas bancadas, vai aumentar agora na bancada novamente dessas eleições desse ano, mas nós precisamos de verdes também. Como nós temos partidos verdes pelo mundo afora, aí, bem organizadas as bancadas, nós precisamos eleger ambientalistas também dentro do processo. Infelizmente, no Brasil, eu vou te falar, no Congresso não tem 5. Nós temos que ter uma bancada de 20, 30, colocar mais indígena. Nós temos uma indígena, que é a Joênia. Felizmente, tem uma bancada fantástica de indígenas agora que deve se colocar à disposição na política. Então, é isso, gente. Falando aí de organização local e pensar em representação política também. Gustavo, muito obrigado pela participação, pela fala. Foi muito enriquecedor a gente estar podendo falar desse assunto tão próximo, né, da nossa realidade. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Eu queria novamente parabenizar vocês. O programa é da hora. Isso é uma inovação. Vocês estão agindo localmente, levando a informação para públicos diversos, né, para leigos também, que com certeza acompanham, buscando, né, uma linguagem também acessível às pessoas. E dizer às pessoas que elas entendam que essa questão dessa luta pelos rios livres, ela não é uma luta local, inclusive ela é uma luta global, né? Para todo lado essa questão das barragens, infelizmente, a maior parte são bem desrespeitosas. E aí pedir para vocês aí todo o apoio e atenção, onde cada lugarzinho tiver um rio aí por aí nos seus territórios, fiquem atentos e lutem, sabe? Vale a pena. A gente, pelo menos eu durmo muito bem nessa luta assim na minha vida. Mas agradecer, muito obrigado e parabenizar novamente. Se você quer saber mais sobre os impactos da produção de energia hidrelétrica, confira o episódio 18, Hidrelétricas, as consequências da busca pela energia. No mais, muito obrigado a todos vocês que nos escutam. Para ficar por dentro de tudo, nos siga também no Instagram, em @ambicast. Até o próximo episódio e tchau!